Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá bem como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Graças a Deus, porque este é o dia que o Senhor fez, desta feita. Nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados em sua maravilhosa graça presente. Aqui, o teu servo Marcelo, passando por aqui uma vez mais, para vou deixar a palavra reflexiva nesse dia. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida e porque até aqui o Senhor tem nos abençoado por sua infinita graça, misericórdia e bondade. Veja bem, meu amado, livro do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que escreveu o doutor, médico, filósofo grego Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, que tem 60 versículos. Glória a Deus! E segue o título do subtítulo do capítulo 6, Estevão, o primeiro mártir. Ficaremos nos versículos 56 a 59. Glória a Deus! 54 a 60. Vamos ler esse versículo aqui. Diz assim a palavra de Deus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes. Veja bem, contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele quem Estevão, e fixando os olhos no céu, Estevão eleva os olhos para o céu. No céu, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, glória a Deus, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meu amado, minha amada, glória a Deus. Veja bem, Estevão, ele foi escolhido, glória a Deus, para servir ao Senhor como obreiro. Ele começa como membro, como congregado, como membro que se batiza, se torna membro, e ali ele começa a avançar na obra de Deus, porque dá lugar a Deus fazer isso. E de repentemente, Estevão está lá, no meio daqueles 7, do capítulo 6, do versículo de 1 a 7, foi escolhido como um dos primeiros diáconos. Tinha outros lá, Nicanor, Pármenas, Nicolau, glória a Deus, o próprio Filipe, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, 7 no total, 7. E Estevão foi privilegiado, que estava no meio desse. E Estevão, ele era um homem cheio de fé, era um homem voltado para Deus, glória a Deus, e cheio do Espírito Santo. Aí estava com ele, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Estevão estava entre eles. E Estevão se destacou, glória a Deus, a obra de Deus na vida de Estevão. Estevão era aquele que servia ao templo. Estevão era aquele que servia as viúvas, que tratava das causas delas. Estevão era aquele que, auxiliava de tudo dentro da igreja. Nas suas horas vagas, o que ele fazia? Ele ia pregar a palavra de Deus, nas sinagogas, nos templos, nas ruas vielas, Ele ia para as praças, inclusive de Jerusalém, transmitir Jesus, levar Jesus ao povo. Estevão, ele se dedica totalmente ao Senhor. E por essa dedicação, por vez que o meu estava pregando na praça pública de Jerusalém, ele revelou muitas coisas ali de Deus, aquele povo que estava ali ouvindo, inclusive
chamando aquele povo de assassino, que assassinou o Filho de Deus. Ele não disse nada de errado, mas por conta disso, os judeus, gregos, epicureus, outras línguas, sotaques, nações, dialetos, se enfureceram contra Estevão, não contra Estevão, mas contra Deus. O que Estevão tinha a ver com isso? Ele só transmitia aquilo que Deus lhe revelou, o que estava nos pergaminhos, nos profetas, sabe? Simplesmente assim. E o povo ali, por conta disso, foi martirizar, atrocidar, sabe? Expulsar Estevão da sinagoga, dos templos, das praças, né? E já começou a revocar Estevão, já começou a predejar Estevão até Estevão morrer. Por Estevão dar testemunho da verdade, viver na verdade, viver na luz, ser luz, dar testemunho da luz, como o sol da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você, ser exemplo de fiéis, no trato, na palavra, na fidelidade, na honestidade. É isso que Deus espera de mim e de você, como Estevão, defender a causa do Evangelho. Independe da circunstância que vemos circunvalar, se é boa, se é ruim, se é mais ou menos, temos que transmitir a boa palavra de Deus. Observe que você diz que a palavra de Deus está escrita. Nós ministramos aqui em vídeos anteriores, né? Eles quiseram parar, interromper, também a Pedro, também a João. Aí só que, olha, não podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos e que testemunhamos. Importa antes obedecer a Deus do que a vós? Ou a vós do que a Deus? Eu acho que é mais conveniente obedecer a voz de Deus, não? Glória a Deus. Esteve aqui certinho, trabalhando para o Senhor, e nas horas vagas pregando a palavra. E por ele pregar a palavra, a verdade, alguém que não gosta da verdade se enfureceu. Amados, está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, conhecimento liberta. Conhecimento liberta a mim, conhecimento liberta a você. Conhecimento liberta a quem deseja. Agora é preciso querermos ser libertos pelo conhecimento. E esse conhecimento é Cristo Jesus, a sua palavra. No versículo 36 de João capítulo 8 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui na palavra, ó. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangeu os dentes contra ele. Pensa aí, uma pessoa se enfurecer contra outro, a ponto de cerrar a boca, ranger os dentes. Pense aí, se não é Satanás puro no couro da pessoa que se enfurece contra outra a esse ponto de cerrar os dentes, a boca e ranger os dentes. Está aqui, versículo 54. Glória a Deus. E ouvindo eles isso o que? O que Estevão pregava. O que Estevão está pregando a palavra de Deus. Ó, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ó, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? E está perguntando a eles, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão não está dizendo a mentira, está dizendo a verdade. E Estevão dizendo para eles, ó, vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, sabe, e ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Eles endureceram a cerviz, que a cerviz é isso aqui no pescoço, que separa o pescoço da cabeça. Eles eram duros, e Estevão estava dizendo a verdade. Por conta disso, esse povo foi se enfurecer, e se enfureceu a ponto de travar os lábios, a tempo, sabe, e de ranger os dentes, porque Estevão estava pronunciando só verdade. E tem muita gente que teme falar a verdade, achando que vai trazer dano, prejuízo a ele, ou a sua casa, a sua família. Agora é melhor o dano vir, você dizendo a verdade, do que o dano chegar você falando mentira, ou a mentira. Está aqui, ó, 54, capítulo 7, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão.
Mas ele, estando cheio de Estevão, ó, se mantendo ali, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio, menino, até o tutano, e fixando os olhos no céu. Salmo 121, eleva os meus olhos para o alto, porque de lá virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Fixando os olhos aonde? Nos céus, no alto. Aí Estevão viu a glória de Paim, a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Sabe? Hebreus capítulo 10, versículo 37, mas ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 4, versículo 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Estevão, assim que o povo olhou para ele atravessar, murmurou, cerrou os dentes até o ponto de reagir, porque estava enfurecido contra Estevão. Estevão vai logo olhar para os céus, para o alto. Meu irmão, quando alguém se levantar contra você, olhe para o alto, olhe para os céus, para a palavra de Deus, para Jesus Cristo. Versículo 56, e disse: eis que vejo, Estevão olhou para os céus, fitou os olhos, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, glória a Deus, que está em pé à mão direita de Deus. Louvado seja ao nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Mas eles gritaram com grande voz, sabe, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos da palavra, os inimigos da cruz, os inimigos dos céus. Eles gritaram com toda a voz, taparam os ouvidos para não ouvir Estevão mais orar, nem pregar, nem ministrar, e arremeteram unânime contra ele, contra Estevão. Eles ali, a multidão, segurou Estevão, e o versículo 58, expulsou da cidade afora. Agora, já apredejando, e o apredejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mataram Estevão. Estavam apredejando Estevão já agonizando, já beijando a morte. Eles arrancam o veste de Estevão e deixam nos pés de um jovem chamado Saulo, que esse Saulo é o mesmo Paulo, depois de convertido, e Deus faz uma grande obra na vida desse moço. Com exceção de Jesus, foi um dos maiores missionários que pisou nessa terra. Louvado seja Deus. Olha o versículo 59. E apredejaram a Estevão, pedra e Estevão, porque Estevão, o diácono, cheio de Deus, estava simplesmente falando a verdade. E por falar a verdade, já sabe, né? Por você falar a verdade em Brasil, seja lá onde for, algumas coisinhas podem lhe acontecer: prisão, ameaça, chantagem e até morte. Mas é melhor, e essas coisas tudo lhe acontecer, você dizendo a verdade, relatando a verdade, do que essas coisas lhe acontecer ou não lhe acontecer, mesmo assim você ser um proclamador de mentira. Pior para você, porque os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Mentirosos, o pai deles é Satanás. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é pai da mentira? É Satanás. Então é melhor, vão me apredejar? Vão mandar me atrocidar, me martirizar, me prender, me castigar, tranquilo. Mas a verdade eu não abro mão. Não abro mão da verdade. Quer me matar? Estou aqui, mas a verdade vou falar. E apredejar a Estevão, que em invocação a Deus, Estevão sendo apredejado, beijando a morte, ensanguentado, já agonizando, já a ponto de, de partir desse mundo. E Estevão olha para os céus e invoca a Deus, a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Aí ele se coloca de joelho, né? Glória a Deus, e começa a clamar, e clama com grande voz, e ele ainda puxa força ainda, né? E que grande voz ele dá aquele brado, ele clama: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, mesmo ali, sendo apedrejado por aquelas pessoas, Estevão, com o coração cheio de fé, virtude, cheio do Espírito Santo de Deus, fala: Senhor, não consideres esse pecado que estão me apedrejando aqui, tirando a minha vida, a esse povo não. Glória a Deus. Estevão,
Louvado seja Deus. Na verdade, amados, glória a Deus, temos que amar até os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. E outra coisa, o nosso Deus prova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E temos que dar glória a Deus na prova, como Estevão deu, Jó deu e outros irmãos. Meu querido, pense nisso. Jó passou por situações adversas, infortúnios, né? De infelicidades, improvações, tentações, uma série de fatores. Deus permitiu o adversário tentar Jó. E Jó sobressaiu, dando glória a Deus. Deus restaura o último estado dele, né, que é melhor do que o primeiro. E Estevão aqui não é diferente. Estevão aqui não recebe em terra, mas ele parte, ele tem o privilégio de ver os céus abertos, de ver Jesus de braços abertos ao lado de Deus no seu trono, e esperando ali, ele se encontra com Jesus. E antes dele partir, ele diz: Senhor, não imputes o pecado dessa gente, não. Eu estou aqui. Glória a Deus, mas não considere esse pecado. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó: Senhor, perdoa todos eles. Eles estão fazendo isso aí, mas cegamente. Não sabem o que está fazendo em sua sã consciência de verdade. Tipo assim, glória a Deus, meu amado. E é isso que Estevão disse para aquela gente. Tudo isso aqui, se você pegar no versículo de número 8 até o 60 do capítulo 7, é Estevão aqui contando, glória a Deus, o que aquele povo fez com o Filho de Deus. Glória a Deus. E contando também aqui, desde mais atrás, né? Por exemplo, versículo 12: Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E Estevão estava pregando para aquele povo em praça pública, e ele gostava de pegar desde o início. Ele vinha fazendo aquele apanhado, aquele resumo, aquele sintético, até chegar em Jesus. E quando chega em Jesus, o povo se enfurece, trava a boca, trava o dente, range os dentes, sabe? Como um animal mesmo feroz, dando lugar a Satanás mesmo fazer essas perturbações. Só que Estevão, eles aprenderam, mas Estevão, de joelho, ele vai para o céu, mas antes dele dar o último respiro, ele diz: Senhor, não impute esse pecado. Será que você pode ser o Estevão? Será que eu posso ser o Estevão nessa geração? Glória a Deus, já considerada por muitos aí a geração Z. Só Deus pode ter misericórdia de nossas vidas. E que eu me preocupo com uma geração de crente no futuro. Por isso eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados, coloque essa palavra de Deus no teu coração. Deixa Deus te usar para o bem fazer. Vai sofrer, mas sofra fazendo o que é bem, o que é bom, dizendo a verdade. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação na opção todas. Deixe teu comentário, deixe o teu joinha, o teu legal. Passe esse link de ministrações adiante. Deixa Deus te usar. Forte abraço. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pela minha vida aqui, o teu servo Marcelo. E até a próxima, se papai permitir. Enquanto isso, vamos dando glória e trabalhando para o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.